Quero saudar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia. E hoje, dia 8 de março, a igreja celebra a memória de São João de Deus. Conforme a parábola do Evangelho, há operários, que Deus chama na primeira etapa da vida, outros pelo meio-dia e outros pela tardinha. E constatamos que isso ocorre também na vida dos santos. Uns foram predestinados desde a primeira infância à santidade e consagração a Deus, outros no fim da juventude e outros ainda na idade madura. Entre esses últimos, da idade madura, conta-se o santo do dia de hoje, que é São João de Deus. Então, até os 40 anos de idade, a vida deste homem estava marcada pelo espírito de aventura que os descobrimentos marítimos incutiram em tantos de seus contemporâneos no século XVI. João, ele nasceu em Évora, Portugal, no dia 8 de março de 1495. Seu pai era vendedor de frutas na rua. Da sua infância, sabemos apenas que João, aos 8 anos, ele fugiu de casa e encaminhou-se a pé para a Espanha, rumo à cidade de Madrid, junto com mendigos e saltimbancos, que aí ia ser ali, na Espanha, ia ser o principal cenário de suas aventuras e obras. E aí, depois de 20 dias, sua mãe não resistiu e morreu. O pai acabou seus dias no convento dos franciscanos que o acolheram. Na Espanha, nos arredores ali de Toledo, João colocou-se a serviço de um criador de ovelhas chamado Francisco Majoral. Ele administrava os rebanhos do conde Oropesa. E foi nessa época que ele ganhou o apelido de João de Deus, porque ninguém sabia direito quem era ele ou de onde ele tinha vindo. Cuidou dos rebanhos, recebeu as primeiras letras e tornou-se administrador da propriedade do seu benfeitor. Por 6 anos, Francisco Majoral o educou como um filho, ao lado da sua pequena filha. Dos 14 anos até os 28 anos, João trabalhou e viveu como um pastor. E quando Francisco decidiu casá-lo com sua filha, de novo ele fugiu, começando sua vida errante. Ele alistou-se em seguida como soldado nas tropas do imperador Carlos V, combatendo contra franceses e turcos, mas ele foi expulso sob acusação de cumplicidade com ladrões e espólios de guerra. Abandonando então os campos de batalha, ele ganhou o mundo. Ele viajou por toda a Europa, foi para a África, trabalhou como vendedor ambulante. Então, qual filho pródigo, ele voltou à sua cidade natal, onde ninguém o reconheceu, pois os pais já tinham falecido. Novamente, ele foi para a Espanha, onde ele abriu uma livraria na cidade de Granada. Nessa cidade, em 1538, depois de ter ouvido o inflamado sermão proferido por São João d'Ávila, arrependido dos seus pecados e tocado pela graça, ele saiu correndo da igreja e gritou: "Misericórdia, Senhor, misericórdia!" Todos riam dele, mas João de Deus não se importou. Imediatamente voltou para a loja e queimou os livros imorais e distribuiu todos os seus bens aos pobres e começou a fazer rigorosas penitências. Tomado por louco, ele foi internado no hospital psiquiátrico, onde ele foi tratado desumanamente. Esse internamento se revelou providencial. Ali ele descobriu a sua vocação. Depois de ele ter experimentado todas as crueldades que aí se praticavam, o tratamento desumano, a falta de higiene, de terapia, além do abandono quase total em que os doentes mentais eram deixados, orientado por São João d'Ávila, ele decidiu fundar uma casa hospitalar para tratar os loucos. Criou assim uma nova ordem religiosa dos irmãos hospitaleiros. Ao todo, foram mais de 80 casas hospitalares fundadas para abrigar loucos e doentes terminais. Para cuidar deles, usava um processo todo seu, sendo considerado o precursor
do método psicanalítico e psicossomático inventado 4 séculos depois por Freud e seus discípulos. João de Deus, que nunca se formou em medicina, ele curava os doentes mentais utilizando a fé e a sua própria experiência. Ele partia do princípio de que, curando a alma, meio caminho havia sido trilhado para curar o corpo. Ele sentia a dualidade da situação do doente por tê-la vivenciado dessa maneira. João de Deus sentiu-se pertencer ao mundo dos loucos e ao mundo dos pecadores e indignos, e por isso se motivou a trabalhar na dignificação e reabilitação e inserção de ambas as categorias. Um modelo de empatia e convicções profundas tão em falta, que várias instituições seguiram sua orientação nesse sentido tempos depois e até nos dias de hoje. Depois, João de Deus e seus discípulos passaram a atender todos os tipos de enfermos. O seu lema era: fazei o bem, irmãos, para o bem de vós mesmos. Ele morreu no mesmo dia em que ele nasceu, aos 55 anos, no dia 8 de março de 1550. Ele foi beatificado em 27 de setembro de 1630 pelo Papa Urbano VIII e foi canonizado em 16 de outubro de 1690 pelo Papa Alexandre VIII, que o proclamou padroeiro dos hospitais, dos doentes e de todos aqueles que trabalham pela cura dos enfermos. São João de Deus, rogai por nós. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.